Oi, eu sou o Leudo. Oi, Leudo. E ainda estou um pouco emocionado, né, com o louvor aqui, que Jesus é o nosso alívio, né? Eu fiquei incumbido de falar sobre o testemunho dos 12 aos 16 anos. Eu sou o filho caçula do primeiro casamento do meu pai e eu nasci aqui no Ceará, mas os 4 primeiros anos da minha vida foi em São Paulo. Meus pais moravam lá e meu pai viajava muito. Eu acredito que eu carregava um vazio, eu digo carregava porque glória ao Senhor que eu já fui restaurado, e eu carregava um vazio que eu acredito que já começou com essas viagens do meu pai. Meu pai viajava muito e eu ficava com a minha mãe também trabalhava, eu ficava sozinho com a babá, com a empregada, e foi assim que eu fui crescendo, sentindo essa ausência paterna. Aos 4 anos de idade, meus pais se separaram. Não foi uma separação amigável, foi uma briga muito feia, de uma violência muito grande, do qual meu pai puxou uma arma e iria realmente matar minha mãe se ela não tivesse me colocado entre eles. Então eu servi ali de escudo para minha mãe. Meu pai chegou bêbado em casa e gritando muito. Eu não me lembro muito, mas eu tenho umas imagens claras na minha cabeça. Chegou bêbado, dizendo que ela tinha traído ele e gritando muito, e eu só me lembro desse momento de ele puxando a arma e apontando para minha mãe. E minha mãe me puxando e me colocando entre eu e ele. Nesta hora meu pai baixou a arma, saiu chorando, e minha mãe me colocou no ônibus naquela mesma noite. Ela esperou ele dormir, né? Capotou lá, bêbado. E na mesma noite minha mãe me colocou no ônibus e me trouxe para o Ceará. A minha avó já criava meus 2 irmãos mais velhos. E eles tentaram me criar, mas também não conseguiram. Eles ligaram para minha avó e a minha avó disse: pode trazer que eu crio. Então eles me deixaram. Foram 3 dias de viagem, também não esqueci da viagem de ônibus de São Paulo para cá. E quando eu cheguei, eu dormi, né? E quando eu acordei, dentro de uma rede, bem cearense, né? E eu vi todos os meus tios, a minha avó e os meus 2 irmãos, que eu nem conhecia direito, olhando para mim, meus primos, tios, tias, todos olhando para mim. Eu acordei, aí todos disseram: seja muito bem-vindo e tudo. E eu cresci com aquele vazio. Depois de muito tempo, meu pai foi lá conversar com a minha avó, e a minha avó disse que ia me criar, e o meu pai ficou morando no Ceará e minha mãe voltou para São Paulo. A partir daí eu só via minha mãe uma vez por ano, e o meu pai de 15 em 15 dias quando ele ia. E eu sentia muita falta dele, sentia muita falta. Meu pai era o meu herói, né? Meu pai era aquele, e ele sempre foi meio bruto, mas mesmo com todas aquelas imagens eu queria ter o meu pai, mas ele nunca foi presente. Eu cresci com esse vazio, e esse vazio eu quis preencher com várias coisas durante a minha vida. Isso foi só uma introdução, porque agora eu vou direto para os 12 anos. Com 11 anos de idade, eu perdi a minha virgindade com uma filha de uma vizinha que era de um terreiro de macumba, de umbanda. Perdi minha virgindade. E a partir dali, com 11 anos também, eu fumei o meu primeiro baseado. Comecei ali uma trajetória de drogas, entrei para o mundo das gangues. Na época ainda não existia facção, mas eram as gangues de bairro. Comecei a pichar, e hoje eu enxergo como Deus me deu tantos livramentos. Eu ia para aquelas festas de baile funk e a gente brigava mesmo, brigava muito, e teve um dia que eu saí correndo e o cara saiu correndo dando vários tiros, e eu vi assim as balas passando, mas nenhuma pegou em mim.
E vários acontecimentos desses. Aos 12 anos para 13, foi 13 anos de idade, eu levei minha primeira surra grande, assim, de gangue, né? Foram uns 20 pessoas me batendo. E a partir dali aí eu me revoltei, né? Aí eu engrossei os coros, né? Como se diz. E aí eu me revoltei, aí eu entrei a fundo mesmo. O negócio era vingança, briga. E isso de vez em quando eu via meu pai. Quando meu pai chegava, eu morria de medo dele, né? Morria de medo do meu pai. Mas, ao mesmo tempo, paralelo às drogas, eu ia tendo uma sexualidade completamente pervertida, completamente invertida de valores. Eu fui criado, meu pai dizia que se eu brigasse e o cara fosse maior do que eu podia pegar uma pedra, um pau e tacar na cabeça. Era essa a educação que ele me dava. E minha mãe, quando me via, falava de sexo comigo, eu uma criança. Então, só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a assistir filmes pornôs com a minha mãe. Então, eu tive acesso a revistas pornográficas, a filmes pornográficos muito cedo. E eu fui viciado em pornografia desde a minha infância. Foram muitos anos de drogas, de pornografia, de gangues, de brigas, de violência. E eu levei para a minha vida. Com 15 anos de idade, eu comecei a usar drogas mais pesadas, como a cocaína. E comecei também a vender drogas, porque não tinha como sustentar, né? Eu morava com minha avó era bem humilde e não tinha como sustentar, então eu tinha que vender para conseguir. Conseguir ir para a festa, conseguir ir para os cantos, então eu comecei a vender também drogas. Nesse intuito, para vocês terem uma ideia, eu anotava todas as meninas que eu ficava. Eu tinha na porta do meu guarda-roupa, eu tinha 63 meninas, eu com 15 anos de idade. Então era assim, era uma busca frenética por prazer, era uma busca frenética para suprir aquele vazio que eu tinha no meu peito. Uma busca frenética, que eu fui me afundando cada vez mais e mais e mais nas drogas, na sexualidade, na pornografia. Com 16 anos, eu engravidei uma namorada. E a minha filha, eu fui conhecer somente 8 anos depois, através de uma intimação judicial. Para vocês terem uma ideia, a mãe da menina foi lá em casa, a mãe da minha filha foi lá em casa e eu disse que eu não queria saber. Naquela época eu estava no auge assim da rebeldia, no auge, então eu era de gangue, eu era muito... Todo o pessoal no colégio tinha medo de mim, né? Eu era o garanhão, o cara, o valentão da escola, então o pessoal tinha medo de mim. Quando acontecia alguma coisa na escola, eu chamava o pessoal da gangue, o pessoal arrodeava a escola toda. Eu estudei em colégio padre, lá eu estudei no colégio redentorista, lá eu tive meus primeiros contatos com a questão de Deus e com a questão da filosofia. Eu digo filosofia porque eu sou formado em filosofia pela Universidade Estadual. E lá eu comecei a gostar dessa história toda de universo, de onde as coisas estão. Eu comecei a colocar minha criatividade e eu passei muitos anos querendo aprender a tocar violão. E eu pedia para o meu pai um violão, pedia para o meu pai, e meu pai dizia que era coisa de vagabundo, que ele não queria me dar um violão. E aí eu pedi para minha mãe mandou de São Paulo um violão. A minha vontade era esfregar o violão na cara do meu pai naquela época, né? E aí quando meu pai veio me oferecer o violão, eu disse, não quero nada do senhor, minha mãe já me deu. Então eu fui criando cada vez mais mágoa. E eu comecei a tocar o violão, só que o violão era somente para conseguir sentar numa mesa para beber, porque onde eu estava, eu chegava com o violão, tocava e eu bebia. Naquela época eu comecei a gostar de alguns cantores, como Raul Seixas, né? Então eu era o maluco beleza da história. Então aí levava o violão para o colégio, tocava, o pessoal fazia as rodas, então eu fui começando a ficar muito popular. Muito popular. E depois que a mãe da minha filha saiu pelaquela porta, eu nunca mais a vi. Hoje, só fazendo um pulo na história, bem rápido, hoje a minha filha está bem distante de mim, é uma área da minha vida que eu ainda busco restauração, que eu estou restaurando. Mas hoje todas essas histórias de gangue, de droga, de pornografia, todas foram restauradas.
Hoje eu estou limpo de drogas, de cigarro, de bebida, de todo tipo de droga que você imaginar que eu experimentei, do comprimido a todas as drogas pesadas, tudo. O fundo do poço foi o crack, da onde eu fiquei internado 3 vezes. Uma numa igreja evangélica, e na época eu não era evangélico, não me identifiquei, eu pulei o muro da instituição. A outra foi numa clínica psiquiátrica, onde eu tomava muito remédio, eu ficava muito dopado, e eu pedi, pelo amor de Deus, para me tirarem dali. Na terceira vez foi eu que pedi. E aí eu fui internado, fiquei 5 meses limpo no ano de 2013. Então façam as contas aí, foram 20 anos usando todo tipo de droga, todo tipo de pornografia. Os filmes pornográficos normais já não me bastavam, então eu ficava vendo bestialidades, coisas horríveis. Então a minha mente era muito suja. Mas hoje Deus vem limpando a cada dia. Eu passei muitos anos que eu saí da pornografia. Eu não via mais filme de pornografia, mas a pornografia não saía da minha mente. Eu não conseguia ter um olhar santo, um olhar puro para uma mulher. Hoje eu tenho minha esposa, que eu a amo, que hoje ela está aqui. Eu sou grato a ela pela minha restauração. Nós estamos juntos há 12 anos. Eu honro a vida dela, porque ela que me deu todo o apoio desde a época que eu fui para a clínica, que eu saí da clínica, e ela que acompanhou tudo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu trabalho como terapeuta e conselheiro na mesma clínica que eu fui internado há 12 anos atrás. Hoje eu levo a palavra de Deus nessa clínica. Eu falo dos 12 passos nessa clínica. Eu falo quanto Deus foi poderoso. Eu levo meu testemunho nessa clínica. Hoje eu já participei de vários podcasts, né, nessa clínica e em outros locais. Domingo eu vou palestrar em outra clínica porque eu fui convidado. Então eu vou levar o meu testemunho, vou levar a palavra de Deus, e eu sou assim, meu coração se enche de alegria quando eu falo do Senhor Jesus, porque a minha restauração, eu sei que cada um tem uma restauração, uma área para ser restaurada, mas a minha foi muito pesada. Eu tive vários indícios de overdose, eu tive várias brigas na rua, eu era um marginal, e hoje eu sou um soldado do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje meu intuito, o meu propósito é resgatar pessoas da lama, das drogas, da pornografia, aonde eu fui escravo durante muitos anos. Eu sei que as pessoas pensam, né, que o CR é só sobre drogas e álcool, e nem é. Eu tenho pessoas lá na minha turma que nunca nem experimentaram, nunca nem beberam, e hoje eu poder ser facilitador do CR lá no Eusébio, a gente junto com a ajuda dos nossos coordenadores, dos nossos líderes, junto com o pastor Davi, conseguir levar lá para o Eusébio, para mim foi uma honra e uma alegria tão grande que vocês nem imaginam. Eu dou glória a Deus todos os dias. E assim como o louvor estava tocando aqui, é um alívio, porque eu vim hoje com alguns problemas, né? Eu pensei em não vir, mas eu disse: não, Senhor, o Senhor cuida dos meus problemas e eu vou levar a Tua palavra, eu vou levar o Teu testemunho. Mas eu estou com vários problemas, assim, em algumas áreas da minha vida, mas que vão ser resolvidos, porque o pior eu resolvi. Eu saí do crack. Eu passei de semanas dentro da favela, vendo coisas horríveis, usando crack dia e noite. Eu vendi tudo da minha casa, eu praticamente fui morar na rua. Para não morar na rua, eu pedi ajuda e fui para a clínica da última vez. Então eu estava um mendigo. Nessa história toda, eu consegui me formar em filosofia, dei aulas na rede estadual do Ceará, dei aulas em várias escolas de filosofia, sociologia, história. O que me salvou foi a educação da minha avó. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Então, era ao mesmo tempo que eu ficava usando droga, mas eu estudava, eu gostava de estudar, era uma coisa que eu gostava de fazer. Então eu sempre gostei muito de ler e de estudar.
E isso me levou também a estudar o comportamento humano. Fiz vários cursos de inteligência emocional, de coach, né? Eu sou formado em coach, fiz PNL. Todos esses conhecimentos eu utilizo lá na clínica onde eu trabalho, né? E o violão? Eu toquei durante muito tempo em bandas que só falava de drogas. E aí hoje eu toco louvores ao Senhor. Eu sou compositor. Eu tenho 7 músicas lá no Spotify. Estou gravando a 8ª. Tenho músicas em todas as plataformas. Depois vocês podem ver lá. É Leudo JR. Você pode botar no Spotify. Quem puder me seguir, eu agradeço. E levo a palavra do Senhor onde eu vou. Eu não escuto mais música do mundo. Não escuto. Se eu escutar é aleatoriamente, mas eu louvo ao Senhor. De manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Eu oro com a minha esposa, nós dobramos os joelhos todos os dias, agradecendo, e Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Eu agradeço de estar aqui, de ter essa honra e a oportunidade de estar aqui na frente de todos vocês. Eu não sei onde eu estaria se não fosse Jesus. Eu com certeza já estaria morto e pior, né? Não estaria no céu, não. E hoje eu sou salvo, sou restaurado e levo esse testemunho, esse exemplo, porque sim, eu sou um exemplo. Eu não sou mais aquele cara vitimista, sabe? Eu não sou um exemplo, não, eu sou um coitadinho, não, eu sou um exemplo, eu sou um soldado do exército do nosso Senhor Jesus. E estou aqui com a autoridade dele para livrar gente das drogas e da pornografia. Muito obrigado a todos. Esse é Leudo Júnior. E Leudo é extraordinário. Eu quero dizer para vocês que estão aqui e que pensarem em alguém lá fora, e é normal. Aliás, eu ainda não fiz esse exercício, mas a gente faz depois, que é trazer o pensamento para cá. Mas quando você escuta a história do Leudo Júnior, talvez você não associou a você, mas pense nos seus filhos que vocês estão educando ou vão educar. E se você pensou em alguém lá fora, traga o pensamento para cá, mas lembre que a glória é de Deus. E quando o Leudo Júnior, depois de ter feito o grupo de passos uma vez, ter feito a segunda vez e agora ser voluntário, ter a esposa fazendo agora, é para a glória de Deus. É a 4ª vez. Muito obrigado, Leudo. Quero convidar vocês agora para